Meus irmãos e minhas irmãs, uma vez mais, bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor. E o título da nossa mensagem hoje tem tudo a ver com essa música que nós acabamos de cantar. O título é A Nossa Gratidão a Deus. A Nossa Gratidão a Deus. E a mensagem vem através da carta de Tiago, capítulo número 1, versículos 1 ao 4 e 12 ao 18. Tiago 1, versículos 1 ao 4 e o 12 a 18. Então vocês deixem as Bíblias abertas, que ao longo da mensagem a gente vai explorando essa riqueza que é a carta de Tiago, apóstolo do Senhor. Meus irmãos, nós temos muitas razões, certamente, para expressar a nossa gratidão a Deus. Se a gente pensar em tudo que o Senhor já fez por nós, tudo que Ele continua fazendo, né? Nós temos muitas e muitas razões para expressar a nossa gratidão a Deus. E é sobre isso que a carta de Tiago, capítulo 1, versículos 1 ao 4 e o 12 ao 18, vai nos explicar qual é a fórmula para a gente cumprir esse propósito de sermos gratos ao Senhor. Mas quando se lê a respeito da gratidão, quando se lê nesta carta a Tiago, alguém insatisfeito com a vida, que a gente encontra nesse mundo de hoje muitas e muitas pessoas insatisfeitas com a vida, alguém insatisfeito com a vida possivelmente poderia me perguntar assim: pastor, eu passo por tantas atribulações, eu passo por tantos problemas, eu vivo conflitos e sofro injustiças, então eu tenho dúvidas, e eu já ouvi pessoas dizerem isso, eu tenho dúvidas se Deus realmente se preocupa comigo. Não tem muita gente que fala isso? Tem muita gente que fala, eu tenho dúvidas se Deus de fato se preocupa comigo. E aí, essa mesma pessoa diria, neste caso, por que, se eu passo por tanto problema, por que eu devo ter gratidão com Deus? Por que eu devo ter gratidão? E eu responderia imediatamente a essa pessoa, sem dúvida nenhuma. Está escrito, como de fato está escrito na Bíblia, que em tudo nós devemos fazer o quê? Reclamar? Dar graças ao Senhor em tudo. Não diz que é só nas coisas boas, mas também em tudo que se passa, né? E a carta do Tiago é muito clara, em vários dos seus capítulos, e em todos os seus capítulos, ali tem lições muito positivas para a nossa vida, de como a gente viver sendo grato ao Senhor, né? E essa carta foi escrita, dirigida ao povo de Deus. Esta carta de Tiago, interessante, é que ela não foi escrita para as demais pessoas que ainda não chegaram a Jesus Cristo. Ela é diretamente escrita para o povo de Deus, para aqueles que já estão em Cristo. E outra coisa interessante é que quando ele escreveu essa carta, ele falava também, uma vez mais especificamente, para o povo de Deus espalhado por todo o mundo. Naquela época, o mundo conhecido era reduzido. O mundo hoje, essa carta, ela é mais e mais e mais aplicável a nós hoje, porque o povo de Deus hoje está espalhado por todo o mundo e certamente ali tem grandes lições e nós vamos explorar uma pequena parte dela. Uma pequena parte dela. Então vamos ler, eu vou ler da tradução da Bíblia em português, da Bíblia portuguesa, da edição portuguesa, mas é praticamente a mesma coisa que diz a Bíblia da tradução do João Ferreira de Almeida. Então, lá no versículo 1 já diz assim, olha como é que ele coloca a coisa de maneira bem clara e direta. Ele diz assim: eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, saúdo a quem? A todos os que pertencem ao povo de Deus, disperso pelo mundo. Assim ele começa a carta dele. E aí, do versículo 2 até o 4, ele diz o seguinte: meus irmãos, vocês devem sentir-se
profundamente felizes. Por isso é que eu escolhi essa tradução aqui para ler, porque é bem enfática, né? Devem sentir-se profundamente felizes ao terem de passar várias provações. Várias provações. Saibam que uma fé assim provada, dá como fruto o quê? A paciência. E no versículo 4 diz: e vocês devem ter muita paciência, realmente. Vocês devem ter muita paciência para chegarem a ser completamente perfeitos, sem faltar nada. Veja só que afirmação importante. O completamente perfeitos aqui não diz nada mais, nada menos do que não faltar nada. E a gente sabe que o Senhor opera nesse sentido. Por isso é que nós temos gratidão ao Senhor, porque não é o que a gente quer ter, é o que é necessário para nós vivermos. Aí, lá no versículo 12, diz o seguinte: feliz daquele que resiste às tentações. Por quê? Porque depois de ter sido provado, recebe como prêmio o quê? A vida aqui da terra? Recebe como prêmio a vida eterna, que Deus promete aos que o quê? Aos que o amam. Mas quando alguém for tentado, não diga: foi Deus que me mandou esta tentação. Porque Deus nem é tentado por nenhum mal, nem é causador de tentação para ninguém. Isso é outra coisa muito importante. Ele não é o causador de tentação para ninguém, né? Os maus desejos é que são motivo de quê? De tentação para cada um, desviando do caminho certo e fazendo cair na armadilha. Deste modo, o mau desejo gera o quê? O pecado. E o pecado, como consequência final, gera o quê? Produz o quê? Produz a morte. Não se deixem enganar. Isso é um aviso, isso é uma chamada muito mais importante hoje do que em todos os tempos. Foi importante em todos os tempos, mas hoje mais ainda, né? Não se deixem enganar, meus queridos irmãos. Tudo o que recebemos de bom e perfeito vem de quem? Vem de onde? Vem do céu. Vem do Pai, fonte de toda a luz. Na outra tradução diz o Pai das luzes. Nele não há o quê? Não há mudança nem sombra alguma. Pela sua própria decisão, ele deu-nos o quê? A vida por meio de quê? Da sua palavra de verdade. Ele deu-nos vida por meio da sua palavra de verdade, para sermos o quê? Os primeiros frutos do seu mundo novo. Na outra tradução diz os primeiros frutos ou as primícias da nova criação. Então, quando se lê isso aqui e quando se verifica o que o Tiago claramente diz para nós podemos refletir que nós não somos qualquer coisa. Nós somos frutos da nova criação em Jesus Cristo. Então veja só, não há dúvida no que ele diz aqui, porque se nós observarmos, a vontade de Deus é de nos fazer renascer por meio da sua palavra. Esse é um dos versículos chaves dessa passagem. Nos fazer o quê? Continuar como somos? Não. Ele, pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, a vontade dele é que nós sejamos novas criaturas. Nós vamos renascer. Renascer, em termos espirituais, significa sermos novas criaturas. E pelo poder da palavra dele. Ora, se ele quis nos fazer renascer por meio da palavra dele, é porque eu creio que ele nos acha muito especiais, não?
Ele nos acha muito especiais. Nós realmente não somos qualquer coisa. Para o Senhor, nós somos muito especiais. Caso contrário, Ele não nos faria renascer para nos tornarmos os primeiros frutos da nova criação. Veja só que coisa rica isso daqui. Se Ele não desse atenção a nós, se Ele não nos considerasse realmente pessoas muito importantes, que na verdade foram criadas à imagem e semelhança dele, e depois fomos afetados pelo pecado que nos causa problemas, mas ainda existe no fundo do nosso coração aquele remanescente da forma como Ele nos criou. Ele nos criou à sua imagem e o quê? Sua imagem e semelhança. Então, de fato, eu não posso achar que, sendo os primeiros, ou as primícias da nova criação, que Ele não se preocupa conosco. Ele se preocupa, Ele cuida, né? Ele cuida de nós, o Senhor é quem cuida de nós. E isso daí, quando entra essa promessa e essa certeza no nosso coração, nós nos sentimos bem, né? De sermos apreciados e sermos o melhor da criação de Deus quando estamos em Jesus Cristo. O outro versículo-chave nessa passagem é o versículo número 2. O que é que diz o versículo 2? Devemos nos sentir profundamente o quê? Infelizes? Não. Devemos nos sentir profundamente felizes quando tivermos que passar por o quê? Por tribulações e por provações. Aí alguém vai dizer, isso é loucura. Quem é que se sente feliz quando está passando por tribulações? Quem é que se sente feliz quando está passando por problemas? Né? Mas o fato é que isto, embora para a pessoa que não conheça a palavra de Deus, isso pode soar como algo muito estranho e loucura, mas o fato é que o pensamento das pessoas, né, é um pensamento totalmente diferente de Deus. A Bíblia também diz que os pensamentos de Deus são superiores aos nossos pensamentos. Se a gente for pensar que Deus faria o melhor para nós de acordo com a nossa perspectiva, o que aconteceria? Nós estaríamos totalmente equivocados, porque Deus não pensa da maneira que nós pensamos. Deus não avalia a gente da maneira que a gente às vezes se avalia. Então, como é que as pessoas que estão afastadas do Senhor, ou que não conhecem ao Senhor, como é que elas podem se sentir profundamente felizes no meio de tribulações? Mas é o Senhor que faz isso possível. Porque tudo que é impossível para nós é possível para quem? Então, se eu pensar que é impossível eu ter alegria, que é impossível ser feliz, né, no meio de tribulações, se eu pensar de acordo com a perspectiva do mundo, eu estou pensando totalmente equivocado, porque Ele é capaz de nos fazer felizes ainda que enfrentando problemas. E certamente nós aqui já tivemos experiência dessa natureza. Então, na verdade, quando nós passamos por problema, é que nós temos a chance, né, de ver o cuidado de Deus. Quando nós passamos por problemas e quando nós recorremos à ajuda do Senhor, aí é que a gente vê o cuidado de Deus conosco. Aí é que a gente vê como é que Ele nos ama, porque a graça dele e os benefícios do Senhor não vêm pelo nosso mérito. Ele vem pelo mérito de Jesus Cristo, que Ele fez e continua fazendo por nós, né? Porque tudo que nós passamos quando nós temos tribulações não nos leva, na nossa natureza humana, não nos leva a nos tornar satisfeitos. Mas quando o Senhor atua, quando Ele age na nossa vida, então Ele nos faz satisfeitos, ainda que no meio de todos aqueles problemas. Agora, tem uma coisa interessante que a gente poderia refletir em cima disso. Quando o nosso eu, a pergunta é essa, quando é que o nosso eu, o nosso ego, se sente satisfeito? Pensa nisso. Quando as coisas ruins nos afetam, aí
é o momento que a nossa fé é provada, porque nós devemos nos satisfazer com aquilo que o Senhor faz por nós. Pode estar passando pelo que estiver passando. Por que razão? Porque a gente sabe que Ele sempre, a promessa dele foi de sempre estar conosco. Seja nas boas situações, nas boas circunstâncias, ou seja, nas más circunstâncias. Então, quando a nossa fé é provada, aí é que a gente vê que se nós pedirmos a ajuda do Senhor, Ele vem e nos socorre no tempo dele. Outra coisa é a nossa falta de paciência. A gente quer que o Senhor, ser humano na sua natureza pecaminosa, quer que o Senhor esteja a serviço nosso. A gente vai numa loja comprar um negócio, aí a gente não sabe muito bem como é que a gente vai achar o negócio, a gente procura lá o serviço ao consumidor, não é? Não tem lá o Customer Service? Se chegar no Customer Service e o cara levar 2 minutos para atender a gente já começa a chiar, não é isso que acontece? Mas Deus não é o chefe do Customer Service. Ele é soberano e Ele faz as coisas no tempo dele. Aí vem uma coisa do que o Tiago está falando aqui, que é importantíssimo. Vamos ver o que diz os versículos 3 e 4, né? Os versículos 3 e 4 tratam de alguma coisa muito prática na vida da gente. Ele diz o seguinte: meus irmãos, devem sentir-se profundamente ao terem de passar várias provações, e saibam que a fé, assim provada, dá como fruto o quê? Qual o fruto? A paciência. Oh, meu Deus! A nossa fé, quando é provada, ela traz como fruto a paciência. E o versículo 4 diz assim: e vocês devem ter muita paciência. Por isso é que eu gosto dessa tradução, porque é bem enfática. Vocês devem ter, não é pouca não. Ele diz, devem ter muita paciência para chegarem a ser completamente perfeitos, sem falta de nada. Então, a paciência é algo que é difícil, mas é uma coisa importantíssima para nós enfrentarmos a realidade da nossa vida aqui nesse mundo. E o Senhor, de fato, Ele nos ama, porque Ele promete nos dar a graça, e Ele nos dá a graça, Ele nos provê a graça, e é pelo pacote da graça. O pacote da graça deve ser um negócio enorme, porque vem uma porção de coisas dentro do pacote da graça. O que vem? Vem o amor, vem a paciência, vem o autocontrole, vem todos aqueles frutos do Espírito que estão escritos lá em Gálatas 5, não é isso? Então, eu gostaria de ler agora o versículo número 5, que é também um versículo muito importante. Ele diz assim: se alguém não tiver sabedoria suficiente, faz o quê? Entra em desespero? Não, diz o quê? Peça a quem? Peça a Deus, que a dá a todos, como? Pagando? Dá a todos de graça e sem humilhar ninguém. Veja que tradução extraordinária. A tradução do Ferreira de Almeida é boa, mas essa daqui, na minha opinião, é melhor ainda, porque diz que aqui, que Deus dá a todos de graça e sem humilhar ninguém. Você vê como é que o tratamento que Deus nos dá realmente é especial. Muitas vezes nós somos humilhados, não somos? Muitas vezes nós somos humilhados. Essa semana eu fiquei uma arara, como diz lá no Brasil. Eu fui ao banco, né? E eu passei por aquele como é que é? Driveway, né? Para ali receber o meu cheque. Você sabe como é que a mulher me recebeu? Ela disse assim: o senhor não pode ser atendido aqui não. Na verdade eu já tinha sido atendido ali no driveway outras vezes. Mas ela disse, eu acho que ela estava naquele dia, né? Ela disse, o senhor não pode ser atendido aqui, porque o senhor não é membro aqui do Fall River, não sei o que, o nome daquele banco. O senhor parqueia o seu carro e vai lá dentro. Você vê como é que a pessoa é humilhada. Naquela hora, faltava ainda 5 minutos para fechar o banco.
Sabe o que aconteceu? Eu fui na porta da frente, a porta da frente já estava trancada. Aí eu voltei lá, né? Aí toquei a campainha ali naquela janela, já estava fechada, mas aí a mulher veio. Aí veio a gerente, imagina, acho que naquele dia eu tinha que ser provado na minha fé, né? Aí ela falou assim, ó, o senhor não sabe ainda que os que não são membros aqui desse banco aqui, dessa cooperativa, que tem que ir lá pela frente? Eu falei, minha senhora, mandaram eu ir lá, eu fui lá, estava fechada a porta, por isso é que eu estou voltando aqui. Aí ela virou para mim e falou, sabe o quê? Eu vou lhe fazer a gentileza de pagar o seu cheque aqui, mas o senhor não faça mais isso. O senhor saiba que quem não é membro... Aí eu saí dali, meus irmãos. Ah, meu Deus, Senhor, me dá paciência. Porque é uma maneira muito triste a maneira como a gente é humilhado, né? Mas aqui ele tá dizendo de forma muito clara. Ele dá a todos de graça e sem humilhar ninguém. O Senhor não nos humilha. Ele não nos coloca para baixo para dizer assim, ó, você não presta. Você não é membro aqui do céu, então você não tem direito. Quem diz isso? Deus é que disse isso. Exatamente. Então, Ele não nos humilha. Ele nos dá a graça dele, Ele nos dá o favor dele, não pelo nosso mérito, mas porque Ele nos ama. Então, nós somos de fato, filhos e filhas, nós somos de fato muito especiais para o Senhor. Então, por que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos? Por que eles são superiores? Agora vamos dar uma olhadinha na receita. Isso aqui é uma receita extraordinária. Lá no versículo 9 até o versículo 11 onde o Tiaguinho fala o seguinte: aquele irmão que for de condição humilde deve sentir-se orgulhoso. Olha aqui a lógica de Deus, como é que é diferente. Aquele irmão de condição humilde deve sentir-se orgulhoso por Deus o engrandecer. Aos humildes ele faz o quê? Ele engrandece. E o que for rico deve sentir-se e o que for rico deve sentir-se orgulhoso por Deus o humilhar. Aqui deve estar falando certamente do rico que é arrogante, né? Porque tem gente rica que não é arrogante. Então ele está, o que for rico deve sentir-se orgulhoso por Deus o humilhar, pois sabe que a sua vida é breve como o quê? Como a flor do campo. Então você vê a diferença de tratamento que Deus dá para a pessoa humilde, porque o humilde ele já é muito colocado para baixo aqui no mundo. Se o Senhor aos humildes não enaltecesse, então onde é que ia encontrar algum consolo? Mas aquele que é arrogante, né? Aquele que é arrogante, ele não recebe o mesmo tratamento do humilde da parte de Deus. Por quê? Para ele entender o quê? Que a vida é breve como a flor do campo. Se aquelas pessoas que são por acaso arrogantes entendessem que a vida passa assim, né? Iam tentar ter um estilo de vida mais coerente com aquilo que realmente enche a gente de alegria. Eu imagino, por exemplo, uma pessoa, um homeless, vamos ver o que se passa lá no Brasil, e que se passa aqui também em determinados lugares desse país. O homeless, quantas pessoas passam? Será que o homeless está ali pedindo dinheiro? Ou será que todo homeless está ali pedindo dinheiro só para se aproveitar? Está ali no vento, ali no sol. Eu não creio que essa pessoa está ali fazendo alguma coisa, está ali por necessidade. E quantas pessoas passam por ele e ainda dizem algumas coisas feias? Mas, no entanto, o Senhor não faz isso com aquele que é humilde, não é isso mesmo? Então, aí no versículo 11, só para completar esse parágrafo, aqui ele diz o seguinte: quando o sol se levanta e vem o calor, seca a planta, a sua flor murcha e a beleza do seu aspecto desaparece. Assim também o rico há de murchar na sua ambição de riquezas. Agora ele tocou o dedo, ele não está falando
do rico em geral, porque o rico que é uma pessoa sensata, né, ele não tem ambição de riquezas. Ou seja, aí está a lógica de Deus. Não são a ambição de riquezas materiais, de ter isso, de ter aquilo, de ter mais daquilo outro, que leva a gente a lugar nenhum. Ao contrário, a vida passa rápido e a flor se murcha. Ela é muito bela enquanto ela está na sua vitalidade. Eu gosto dessa maneira que o Tiago explica para a gente poder entender bem. Então a palavra nos ensina que nós devemos resistir às tentações. Essa é uma das principais lições que a gente aprende hoje. Então, qual é a solução, ou qual é o prêmio? O Senhor é justo. Ele nos dá um prêmio quando a gente observa aquilo que Ele quer nos ensinar. Tudo que Ele está nos ensinando é que a vida mais preciosa, a vida aqui é preciosa, não tem dúvida, mas a vida mais preciosa é a vida eterna. A perspectiva de Deus é a vida eterna, não é a vida aqui, a busca das ambições de riquezas materiais. Então, deixa eu ler aqui do 12 até o 15, para a gente ver o que ele promete para nós hoje. Ele diz assim: feliz daquele que resiste às tentações, porque depois de ter sido provado, recebe como prêmio o quê? Recebe como prêmio a vida eterna. Eu fico me imaginando, quando a pessoa vai ficando mais, a idade vai avançando, muitas vezes as pessoas mais jovens não refletem sobre isso, mas isso passa a ser sempre alguma reflexão quando a pessoa vai chegando mais para o final da vida. Eu não sei, obviamente cada um é diferente do outro, mas eu acho que a gente, quando vai chegando mais perto do final da vida, a nossa perspectiva as experiências da vida vão mostrando para a gente que a nossa perspectiva está se encurtando, né? Imagina um cara de 70 anos, né? Se ele vai normalmente imaginar que ele vai viver mais 30. Será que uma pessoa de 70 anos está pensando nesse assunto? Eu creio que a pessoa de 70, 80 anos deve estar já esperando, né? A perspectiva de realizar alguma coisa é uma perspectiva mais curta do que aquele que ainda tem toda a vida pela frente. Então, a perspectiva de quanto mais a gente experimenta a vida e quanto mais a gente recebe a misericórdia do Senhor, a nossa perspectiva passa a ser, de fato, a vida eterna. Porque aí a gente vai imaginar o seguinte: ah, que legal, imagina se o túmulo fosse o final da vida para mim. Eu não ia mais ver o meu pai, não ia mais ver a minha mãe, eu não ia mais me relacionar com aqueles que eu amo, mas a maravilha do Senhor, a perspectiva do Senhor é tão extraordinária que Ele nos promete que ainda aqueles que nós amamos e que perdemos, seja qual for a razão, quando a gente estiver lá, a gente vai encontrar aqueles que nós perdemos, aqueles que nós amamos, a gente ainda vai ter a perspectiva de encontrá-los lá. Que coisa mais maravilhosa do que essa? Eu acho que seria imaginar que Deus não é o Deus que a gente conhece, que aquele Deus que deixaria a pessoa morrer no túmulo para sempre, não seria o Deus de amor que a gente conhece. O Deus de amor que a gente conhece, Ele gosta tanto da gente, que Ele vai permitir que a gente retome o nosso relacionamento com todos que a gente ama, quando a gente estiver lá no paraíso do céu. Então, Ele continua dizendo: quando alguém for tentado, não diga, foi Deus que me mandou esta tentação. Isso é uma estupidez. Tem gente que diz, eu já ouvi gente falar, eu não sei nem qual é a lógica da mente de uma pessoa assim, que diz assim: eu vou orar para pedir a Deus para me mandar mais tentação, para ver se eu estou legal mesmo, se eu estou firme na fé. Isso é um negócio absolutamente estúpido, porque Deus não manda tentação. As tentações, elas vêm de onde? De onde? O Tiaguinho aqui, ele deixa muito claro, ele diz, porque Deus nem é tentado por nenhum mal, nem é causador de tentação para ninguém. Os maus desejos, olha aí, os maus desejos é que são motivo de tentação para cada um.
desviando do caminho certo e fazendo-o cair na armadilha. E nós estamos falando de alguma coisa muito real. Essa vida, se a gente não prestar atenção e se a gente não estiver focado no Senhor Jesus e focado na palavra de Deus, o que vai acontecer? Os maus desejos, as ambições, os rancores, o ódio, tudo isso vai levar, aí sim, leva a gente a quê? A morte eterna. É muito importante a gente pensar que, como o Senhor nos dá a vida eterna, aqueles que rejeitam a sua graça, como consequência, não vão estar no mesmo lugar daqueles que aceitam o Senhor Jesus. Eles vão estar num destino final que diz lá, queimando no lago de fogo. Imagina você eternamente, né, viver numa situação dessa. Eternamente ficar separado daqueles que você ama, mas que estão lá em cima na casa do Senhor. Essas coisas todas são muito importantes para a gente refletir. Por isso é que eu acho que o Tiago ensina as coisas de maneira muito clara. Então, o prêmio nosso não é receber a loteria. O prêmio nosso não é alcançar necessariamente tudo que a gente gostaria de ter, mas o prêmio nosso é a vida eterna. Esse aqui é o enfoque correto da vida que o Senhor nos oferece. Então, qual é a principal lição de hoje? O que nós aprendemos? Nós aprendemos que nós devemos fazer o quê? Reclamar das coisas ruins? Nós aprendemos que devemos ser gratos, aprendemos que devemos ter gratidão ao Senhor. E dar graças ao Senhor por todas as coisas, porque todas as coisas, está lá escrito também, contribuem para o quê? Para o bem daqueles que amam o Senhor. Imagina, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Se a gente ama o Senhor, certamente a gente vai entender que tudo que acontece, né, é para o nosso bem. Então, nós devemos dar graças e simplesmente ou principalmente a gente observar o que o apóstolo Paulo ensinou, o que o Pedro ensinou, o que o Tiago ensinou e o que Jesus Cristo ensinou, é dar graças. Hoje nós vamos compartilhar a Santa Ceia, a comunhão. Qual foi a primeira coisa que Jesus Cristo fez quando ele tomou o pão para compartilhar entre os irmãos? Qual foi a primeira coisa que ele fez, né, antes de compartilhar o vinho? O que ele fez? Ele deu graças ao Pai. Que coisa linda, né? Que coisa linda. E eu vou dizer mais a vocês. Eu, na minha mente, quando eu estava preparando essa mensagem, nem estava me lembrando que hoje é o dia da Santa Ceia. E aí o Senhor botou veio aquele pensamento claro na minha mente. O melhor exemplo é o que Jesus Cristo fez. Antes de compartilhar o pão, ele deu graças ao Pai. E como nós somos ou queremos ser discípulos de Jesus, vamos sempre tomar em conta o que ele fez, o que Pedro fez, o que Paulo fez. Enfim, eles passaram por tribulações, os apóstolos, né? Mas eles sempre, se a gente prestar atenção na vida deles e o que está escrito a respeito deles, eles sempre deram graças ao Senhor. Amém? Então vamos orar para a gente pedir ao Senhor que nos ajude nesses termos de sermos gratos a Ele. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor. Te agradecemos pelo seu amor. Te agradecemos por todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa ingratidão. Senhor, perdoa a minha ingratidão. Eu não estou falando só dos outros, Senhor. Eu estou falando de todas as vezes que eu sou tentado a reclamar em lugar de agradecer. Então, Senhor, perdoa-nos. E pela sua graça, ajuda-nos. Permita que o seu Santo Espírito esteja sempre ali presente, no mínimo dos nossos sinais de descontentamento,
no mínimo das nossas atitudes, que são contra aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E nós te agradecemos como sua igreja, como corpo de Cristo, te agradecemos como filhos e filhas de Deus e te pedimos que a sua graça continue sobre nós e que o seu Santo Espírito sempre nos deixe alertas para a gente viver de acordo com aquilo que o Senhor quer para nós. Porque não existe prêmio melhor, não existe outra coisa melhor do que a gente saber que quando fecharmos os olhos aqui, vamos estar contigo, Senhor, lá na Nova Jerusalém, que está prometida, onde não haverá choro, onde não haverá ranger de dentes, onde não haverá escuridão, porque será sempre luz, porque a sua glória vai estar nos iluminando. E lá, Senhor, lá em cima, vamos estar todo o tempo, não preocupados com mais nada, mas vamos estar todo o tempo te adorando, cantando louvores na tua presença, Senhor. Ajuda-nos a que a nossa vida aqui seja realmente um ensaio para a nossa vida eterna, sempre dando o melhor de nós, como uma maneira de expressar a nossa gratidão e pela vida, e pela nossa família, e pelas crianças, e pelos nossos pais, os nossos avós, por tudo que o Senhor mostrou para nós e que nós podemos usufruir. E não deixe, Senhor, que nós sejamos como aquela flor que seca no campo quando o sol ataca. Permita, Senhor, que nós sejamos sempre como aquela árvore plantada à beira do riacho, em que não importa a estação, seja verão ou seja inverno, as nossas folhas, os nossos galhos sejam verdejantes. Assim nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e o povo de Deus pode dizer: amém. Vamos nos preparar para